Sou o professor Diego Carlos de Matemática, aqui do Explicador Virtual. Bom, hoje nós iremos falar sobre relações em um triângulo qualquer. Vídeo aula de número 109. Bom, para começar a falar das relações de um triângulo qualquer, primeiro vamos definir um pouquinho sobre triângulos. Vamos falar um pouquinho sobre triângulos. Triângulos é um polígono que possui 3 lados, beleza? Que você sabe essa definição, é bem tranquilo. Aqui, desenho um triângulo onde você tem 3 ângulos, 3 lados, tá? Aí só a notação que a gente vai utilizar bastante, tá? Um desenho de um triângulo ABC, que são os vértices, que você vai estar acostumado a visualizar isso. Os ângulos A, B e C, que nós iremos identificar como ângulos internos, tá? Ângulo A, ângulo B e o ângulo C. Tá? E os lados, tá? Que normalmente parece assim, ó. AB é a nomenclatura mais formal. Segmento, tá? BC, segmento AC e segmento AB. Mas normalmente a gente troca essas nomenclaturas, tá? Por letra minúscula. Então, ou seja, oposto ao ângulo B. Então, lado chamado Bzinho. Oposto ao ângulo C, lado chamado Czinho. Oposto ao ângulo A, lado chamado Azinho. Então a nomenclatura que a gente vai usar é A, B, C. Tá bom? Bom, então falaremos da classificação quanto aos lados. Então você sabe como é que se classifica um triângulo quanto aos lados. Tem 3 classificações. A primeira delas seria o triângulo equilátero. Aí você vai falar assim, Diego, triângulo equilátero eu já vi, então tá certo. Então qual a definição de triângulo equilátero? Você vai falar assim, eu sei, 3 lados iguais. Sim, ó, apresenta 3 lados congruentes. Falar congruente quer dizer mesma medida. Então, tá aqui, ó, os 3 lados do triângulo, né, terão a mesma medida. Beleza? Tá aí, ó. Lado AB, congruente ao lado BC, congruente ao lado AC. O outro é o triângulo isósceles, tá bom? Muito cuidado com a definição desse cara aqui. Porque você costuma falar que o triângulo isósceles tem 2 lados iguais e um diferente. Não. A definição correta apresenta 2 lados congruentes, só. O terceiro pode ser diferente ou não, tá bom? Então, por isso que você fala que todo triângulo equilátero ele é um triângulo isósceles. Mas nem todo triângulo isósceles ele é equilátero, tá bom? Porque esse aqui pode ter lado diferente, o outro lado diferente. Obrigatoriamente tem que ter 2 lados congruentes, 2 lados iguais. Então, tá aqui, ó. Esse aqui é um triângulo ABC. Os 2 lados são congruentes, tá? E esse terceiro lado pode ser congruente ou não. Lado AB congruente ao lado AC. Esse terceiro, se for congruente, vai se tornar um triângulo isósceles. Caso não, ele é um triângulo, perdão, se for isósceles, se for igual, vai se tornar um triângulo equilátero. Se for diferente, é um triângulo isósceles qualquer, tá bom? Vamos continuar. E o nosso terceiro triângulo é o escaleno. Vai apresentar os 3 lados diferentes. Bom? Apresenta os 3 lados diferentes. Tá aqui, ó. O lado AB, diferente do lado AC, que também vai ser diferente do lado BC. Bom? Tá aqui, ó. Todos os 3 lados terão medidas diferentes. Então você classificou o triângulo quanto aos lados. Agora, classificação quanto aos ângulos também vão ser 3, que você aprendeu. Primeiro é o triângulo acutângulo, tá bom? E aí, qual seria a definição do triângulo acutângulo? Na verdade, apresenta os 3 ângulos agudos. O que seriam ângulos agudos? Menores que 90. Então aqui, ó, você tem um triângulo acutângulo qualquer, tá? E todos os 3 ângulos, esse aqui,
esse e esse serão menores que 90. Então, nesse caso, o ângulo A é menor que 90, o ângulo B é menor que 90, o ângulo C é menor que 90. Isso caracteriza ser um triângulo que? Acutângulo. É uma classificação quanto aos ângulos. O outro é o triângulo retângulo, tá? Que você cansou de visualizar quando falamos de teorema de Pitágoras, razões trigonométricas, tá bom? Apresenta um ângulo reto e dois ângulos agudos. Então, nesse caso, aqui, ó, ele apresentou um ângulo reto e os outros dois são ângulos agudos. Então, nesse caso, o ângulo A é menor que 90, o ângulo B é igual a 90 e o ângulo C é menor que 90 também. Beleza? E o terceiro é o obtusângulo. Aí você vai falar, tem todos os ângulos maiores que 90. Não. A definição do triângulo obtusângulo tem um ângulo obtuso e dois ângulos agudos. Até porque se fosse três ângulos obtusos, quando você somasse os ângulos, iria passar de 180. E você sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180. Então, ele apresenta um ângulo obtuso e dois ângulos agudos. Um ângulo obtuso maior que 90. Está entre 90 e 180, tá bom? E dois ângulos agudos menores que 90. Então, tá aqui, ó, o triângulo obtuso, aonde você tem que o ângulo A é menor que 90, o ângulo B é menor que 90, e esse carinha aqui, tá? Que é o ângulo obtuso, ele é maior que 90. Beleza? Bom, dentro disso a gente pode estudar um pouquinho da natureza do triângulo. Como relacionar algo que eu aprendi como classificação de ângulos com relação a lados. Isso é analisar a natureza do triângulo. Ele vai ser classificado em três. A natureza do triângulo, ele pode ser acutângulo, ele pode ser retângulo, ele pode ser obtusângulo. É onde aparece muitas vezes a classificação como acutângulo equilátero ou acutângulo escaleno. Apresenta para você retângulo isósceles. Aparece para você obtusângulo isósceles. Então, essa classificação, ou melhor, essa natureza, envolve ser acutângulo, retângulo e obtusângulo. Podemos classificar também, analisar a sua natureza, quanto aos lados. Quanto aos lados do triângulo, saber se ele é acutângulo, se ele é retângulo ou se ele é obtusângulo. Olha só. Considere um triângulo de lados A, B e C, aonde o maior lado é o A. Beleza? O maior lado do triângulo vai ser o A. Pode-se afirmar que, tá? Então, ou seja, eu estou olhando para esse triângulo aqui. Quem vai ser o maior lado? O maior lado você sabe, porque você tem um triângulo retângulo e o lado oposto ao ângulo de 90 é a hipotenusa. E a hipotenusa é o maior lado no triângulo retângulo. Então, o triângulo é retângulo. Se A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Eu posso saber que todo lado, o maior lado do triângulo, ele vai estar oposto sempre ao maior ângulo. Quem é o maior ângulo desse triângulo aqui? É o 90. Os outros dois são o quê? Agudos, são menores. Então o maior ângulo é 90. Quem é o maior lado? É o A. Então o maior lado sempre vai estar oposto, tá, ao maior ângulo. Então nesse caso, o triângulo ele é retângulo se tiver essa característica que obedece quem? Ao teorema de Pitágoras. Tranquilo? Então se você olhou os lados e obedeceu a essa regra, ou seja, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, ou seja, o maior lado ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, eu já posso identificar que é um triângulo retângulo. Beleza? Bom, a
mesma coisa, que é o enunciado que nós fizemos, e aí tem esse triângulo aí, que olhando assim é um triângulo que acutângulo, mas vamos analisar quanto aos lados. Eu não posso de repente só te dar, eu posso dar só os lados e querer que você determine a natureza do triângulo. Então olha só, considerando que o maior ângulo seja o A, estou considerando que o maior ângulo é o A. O maior lado vai ser o lado oposto ao ângulo maior, que nesse caso é o Azinho aqui. Então, ou seja, se o quadrado da soma do maior lado for menor que a soma do quadrado dos menores, eu posso identificar que esse triângulo vai ser o quê? Acutângulo. Voltando. Se o quadrado do maior lado for menor que a soma dos quadrados dos outros dois lados, eu já identifico que esse triângulo vai ser o quê? Acutângulo. Se for igual, você sabe que é o quê? Retângulo. Se for menor, você sabe que é acutângulo. Opa, Diego, então calma aí, entendi. E se for obtusângulo? E o outro terceiro triângulo seria quem? Nosso obtusângulo. Bom? Então tá aqui, ó, o maior ângulo, considerando aqui o A, então o maior lado é o lado Azinho, beleza? Então é o seguinte, se o maior lado ao quadrado for maior que a soma dos quadrados dos outros dois, tá? Eu posso identificar que esse triângulo vai ser obtusângulo. Então você sabe, se for menor, você sabe que é acutângulo. Se for igual, você sabe que é retângulo. Se for maior, você sabe que é obtusângulo. Beleza? Espero que você tenha entendido. Na próxima aula nós falaremos um pouquinho mais. Te aguardo lá e eu próximo.